A ideia aqui é justamente essa, da minha perspectiva, do ponto de vista de uma grande empresa, que sim, tem um budget grande, né? A gente está falando de quase de R$1 bilhão por ano que a gente gasta em marketing, e eu tô vendo muita coisa acontecer desde que eu voltei pro Brasil. Esse foi o Ricardo Dias, nosso convidado desse primeiro episódio do 22 Mil Pés. Ele é assim, um cara criativo, cheio de ideias e muito experiente no mundo do marketing e gestão. A cada voo que dá, enxerga movimentos, tendências e não tem medo de aplicá-las. Seu primeiro emprego foi na Ambev. Foram 20 anos vivenciando o universo da cerveja no mundo todo. Ele já morou em Londres, Toronto, Xangai, Nova York, Cidade do México e construiu uma carreira enorme dentro da Ambev, passando por vendas, procurement, consumer connections e marketing, chegando a gerenciar um dos maiores budgets de comunicação do Brasil. Ricardo já foi eleito Media Maven pela Advertising Age em 2015 e foi nomeado para o Hall of Achievement pela American Advertising Federation. Meu nome é Lucas Mello e sou fundador, CEO e CCO da Live, agência de comunicação pós-digital. O 22 Mil Pés é uma série de conversas que tem o objetivo de ampliar a nossa perspectiva para compreendermos as principais transformações que estão acontecendo na indústria da comunicação. As pessoas convidadas serão empreendedoras, criativas, líderes na área de talento, de tecnologia e mídia. A ideia de entrevistar o Ricardinho para esse primeiro episódio foi realizar um voo para enxergar o mercado através de uma perspectiva privilegiada de um dos líderes mais poderosos e inovadores do marketing brasileiro. Você tem que fazer o básico. Mas, cara, eu acho que o marketing de hoje é um marketing de contexto, cara. Se você me perguntar o que você vai fazer daqui a 6 meses, eu não sei qual vai ser o contexto do mundo daqui a 6 meses. Muito do que o Ricardinho fala pode parecer polêmico, mas quando algo é falado e causa um certo incômodo, é porque no fundo a gente sabe que o modelo atual precisa ser repensado. A indústria de comunicação, como conhecemos, está morrendo. A gente precisa enxergar de um outro ângulo e ver o que funciona e o que precisa mudar. E a intenção dessa conversa é falar sobre o business da criatividade. O modelo de mídia paga vai acabar. Ser interrompido vai ser uma coisa que só vai acontecer para quem não tem 20, 30 reais por mês para pular o comercial, para pagar o Netflix ou para não usar um adblock, alguma coisa assim. Interrupção já era. A conversa que eu tive com o Ricardinho foi gravada em um evento ao vivo pelo Zoom. Por isso, peço desculpas desde já pela qualidade do áudio. Apesar disso, acredito que tudo pode ser compreendido perfeitamente. No momento da gravação, o Ricardo Dias ocupava o cargo de vice-presidente de marketing da Ambev no Brasil. Falamos sobre gestão de budget por ideias, a estrutura in-house da Ambev, sua relação com as agências, falamos sobre os processos de concorrência e os prazos de pagamento cada vez mais extensos na nossa indústria. Vamos lá então? Apertem os cintos, porque o nosso entrevistado é veloz. Bem-vindo, Ricardo Dias. Prazer. Cara, esse projeto, a ideia do 22 Mil Pés, nasceu justamente na pandemia, no meio da pandemia, que todo mundo estava completamente sobrecarregado, exausto em casa, né? Tarefas domésticas, né? Incertezas, muita demanda de trabalho e tal. E eu fiquei pensando, seria legal abrir um espaço na agenda das pessoas para conseguir conversar numa altitude e ver o que está acontecendo. Conseguir enxergar o cenário, por mais imprevisível que esse cenário seja, conseguir enxergar, ele ajuda também a operar, né? E eu lembro que a gente conversou, Ricardinho, acho que umas 2 semanas ou 3 semanas depois do isolamento ali, que a gente se falou por telefone. Você me falou, pô, Lucas, eu tô assim, trabalhando muito, sinto que eu tô rendendo pouco e ainda frustrando uma galera, que eu não consigo dar conta das coisas. E aí, pô, passou mais 2, 3 semanas e eu vi, assim, a Ambev fazendo a história do álcool em gel, né, que depois virou uma referência, usando a planta para conseguir fazer isso, os face shields. Aí a atuação das marcas também na indústria, né? A Stella fazendo aquela iniciativa com os restaurantes, com os bares, uma série de iniciativas, com um volume enorme de coisas muito inovadoras, algumas coisas bem arriscadas também, no meu ponto de vista. Como é que você conseguiu, no meio do caos da pandemia, enxergar esse big picture para poder agir, arriscar e realizar essas iniciativas? Qual foi o teu processo mental nesse momento, né? Para sair da inércia ali que muita gente estava, né? Antes de responder a tua pergunta, eu queria deixar claro que tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar de coração aberto. Eu não estou necessariamente falando em nome da pessoa jurídica, da Ambev. A gente não concorda em tudo. Então, eu queria que vocês também me perdoassem se eu falasse alguma besteira. A ideia aqui é justamente essa. Da minha perspectiva, do ponto de vista de uma grande empresa, que sim, tem um budget grande, né? A gente está falando de quase de R$1 bilhão por ano que a gente gasta em marketing. E eu estou vendo muita coisa acontecer
desde que eu voltei para o Brasil, faz 18 meses que eu voltei para o Brasil, como o Lucas falou, eu estou há 20 anos na Ambev e 14 anos desses 20 fora do Brasil. E eu estou me sentindo como se eu fosse um jogador de basquete, eu estou me sentindo como se eu estivesse na NBA agora, porque é impressionante o talento que a gente tem aqui no Brasil. Agora, respondendo a tua pergunta, uma das coisas mais legais que aconteceu nessa pandemia foi o que a gente aprendeu nesses últimos 4, 5 meses. E por que a gente conseguiu fazer tudo o que você acabou de falar e mais? A gente acabou de lançar um projeto novo com Corona, que é uma marca que está posicionada na praia, uma marca que tem a viagem como um passion point gigantesco, onde a gente tem mais de 50 hotéis pelo Brasil, que se você reservar esses hotéis, e a gente está dando até novembro de 2021 para as pessoas usarem essa reserva, a gente vai pagar a primeira diária. E é um fundo de mais de 4 milhões de reais que a gente juntou para poder fazer isso. Então, por que eu estou dando mais esse exemplo? Porque o que aconteceu durante a pandemia foi mágico no nosso processo de criação. E aí eu queria falar duas coisas. Primeira, acabou o budget. E aí o dinheiro era meu. Quando eu falo que é meu, não que eu, não soberba da minha parte, que eu peguei teu dinheiro e falei assim, agora o dinheiro é meu, não. Como a gente tinha um recurso muito limitado, a gente gerenciou o negócio por ideias. E foi, maravilhoso, porque acabou a competição entre marcas e todo mundo estava tentando fazer com que o negócio sobrevivesse. Março, abril e maio, principalmente, foram meses muito duros para a indústria de cerveja. Imagina que hoje no Brasil você tem o volume dividido mais ou menos em 50% nos supermercados, 50% nos bares. 50% sumiu do dia para a noite, né? Para a gente foi muito duro isso. E essa foi a primeira mudança que a gente fez, que funcionou muito bem. E a segunda coisa que aconteceu foi que todo mundo estava criando para resolver problemas, que é o grande lance da criatividade, se parar para pensar, né? A criatividade que não resolve problema é arte, que também é bonito, mas não resolve problema. Então, isso é uma outra coisa que eu quero fazer daqui para frente, que é colocar as pessoas resolvendo o problema dos consumidores. E essas duas coisas foram talvez os dois grandes aprendizados e o que eu vou levar de herança daqui para frente no nosso processo de criação. É o que eu sempre falo, a criatividade ela vem da escassez. Então você está num momento de total escassez de tudo, né? De energia, de grana, de certeza, né? Escassez da certeza, você não tem mais nada, nenhuma daquelas certezas que você tinha, você fica mais criativo, você acaba movimentando, né? Sem dúvida. Assim, a gente falou esses dias também que 2021 vai ser um ano assim provavelmente muito diferente do que foi 2019. Foi muita coisa nesse ano de 2020, né? As pessoas estão falando que o e-commerce evoluiu 4 anos em 4 meses, então os caras cresceram absurdamente, assim, as vendas, a receita da Amazon foi brutal, que no Brasil até o próprio case da Magazine Luiza, né, que eu acho que foi um case impressionante, provavelmente, né, se a gente for olhar, sei lá, dados de Zé Delivery, então, 1000 coisas mudaram, né? Eu te dou um dado do Zé Delivery, por exemplo, no mês de junho, a gente entregou mais pedidos no mês de junho que a gente entregou durante todo o ano de 2019. Só aí você já tem um data point aí que diz tudo. É impressionante. Geralmente, essa época do ano é a época de planejamento. Você chega aí em agosto, setembro, outubro, as empresas começam a planejar. Não sei como é que vai ser esse ano, né? Se é que dá para planejar. Mas planejamento é overrated. Então, eu não estou falando que eu não acredito em planejamento, mas planejamento no mundo de criação não necessariamente funciona. É óbvio que você tem que planejar o teu negócio, e aqui eu não estou falando do P&L de uma empresa, eu estou falando do planejamento de marca. Você tem que ter um calendário, você tem que ter uma estratégia de mídia, óbvio, você tem que fazer o básico. Mas, cara, eu acho que o marketing de hoje é um marketing de contexto, cara. Entendeu? Você não pode ficar... Sim, se você me perguntar o que você vai fazer daqui a 6 meses, eu não sei qual vai ser o contexto do mundo daqui a 6 meses. Então, eu acho que uma das grandes mudanças que a gente vai ter no nosso planejamento é ter cada vez mais grana liberada. Olha que maluquice. Eu cheguei no Brasil dia 1º de janeiro de 2019. Aí me entregaram meu budget. Sabe quanto que era meu budget? 50 milhões de reais. Aí eu falei assim, mas peraí, mas não era 1 bi? Não, mas a gente já gastou 950. Mas eu falei assim, é 1º de janeiro. Como é que você já gastou 950? Não, porque a gente tinha contrato com a Globo, contrato com não sei quem, contrato com não sei quem. Mas então eu tenho... Dá pra sair de férias, então. Dá pra sair de férias. Então, exatamente. E de novo, gente, eu não tô aqui reclamando que 50 milhões é pouco. Tá? Eu sei que esse é um budget gigantesco, eu não estou fazendo aqui apologia à grana. O meu ponto é o seguinte, 95% já estava comprometido. Isso é um absurdo. Aí em 2020, esquece o coronavírus por um minuto, que isso também obviamente afetou, mas eu consegui já começar meu ano
com 30% liberado. Eu fui de 5 para 30. 100% liberado é impossível, tem que comprar mídia. Então, ficar no 100% livre é praticamente impossível. Mas 50-50 eu já acho o nível adequado para o nosso negócio. Mas olha só que maluquice, eu estou falando de 18 meses atrás. Eu não estou falando de 18 anos atrás. Entendeu? Então, isso eu acho que vai mudar radicalmente. Outra coisa que vai mudar radicalmente, esse pensamento de campanha. Entendeu? Isso não existe mais. Entendeu? Marca de cerveja que pensa em campanha. Não, agora vamos falar de futebol. Por quê? Porque o consumidor só fala de futebol em julho. Não. O consumidor que gosta de futebol todo dia. Não, agora vamos falar de música. Não, agora vamos falar de verão. Agora vamos falar de carnaval. Não. Então, esse negócio de campanha também é um negócio que, na minha opinião, a gente aprendeu esse ano que isso está errado. Não estou falando que está errado para todas as indústrias, mas uma marca, numa indústria de bens de consumo, numa categoria de cervejas, se você está tentando construir marca, você não pode falar uma vez a cada 4 meses somente. Isso funcionava quando só tinha televisão, e aí você ia lá, botava uma propaganda, fazia 4 propagandas por ano, né, deixava ela no ar por 3 meses e estava tudo certo. Agora não. Eu acredito que uma marca de cerveja, por exemplo, deveria estar produzindo 40, 50 pedaços de conteúdo por dia. O modelo de mídia paga vai acabar. Ser interrompido vai ser uma coisa que só vai acontecer para quem não tem 20, 30 reais por mês para pular o comercial, para pagar o Netflix ou para não usar um adblock, alguma coisa assim. Interrupção já era. Agora, como é que você faz isso, né? Porque se você não pode... E aí muita gente fala da Netflix. Eu vou usar a Netflix, tá dedicando 100% do recurso dela para entreter as pessoas. É isso. O futuro do marketing é um futuro onde a gente deixa de interromper e passa a entreter. Eu acredito que é assim que a gente vai conseguir se adequar à velocidade do consumidor. Pela primeira vez na história, eu acho que o consumidor andou mais rápido que as equipes de marketing. E agora a gente está correndo atrás do prejuízo. Eu queria pegar esse gancho para a gente falar um pouco do Draftline. O Draftline é uma house, né? Acho que daria para se chamar de house da Ambev, e eu considero um dos cases de maior sucesso, né? Porque a gente tem pouquíssimos cases de sucesso de house. Tem várias que já falaram, puta, agora nós temos uma house aí, dá 2 anos, fecha. E pior, tem aquelas houses que não deram certo e continuam abertas, e continuam funcionando. Que tem várias, assim, que são péssimas, são terríveis e acabam jogando o trabalho do anunciante para trás. Para mim não é o caso do Draftline, porque o Draftline me impressiona muito justamente o volume de ideias, a quantidade de ideias por dia que são colocadas na rua através das plataformas, das marcas, das redes sociais. Geralmente é conteúdo criado do dia por dia, em cima de contexto. Sim, né? Exato. A Live opera a regional da Draftline de São Paulo, né? Então eu queria falar um pouco mais para frente sobre essa questão da distribuição da criatividade pelo Brasil e tal, mas especificamente sobre o Draftline. Chama muita atenção, Ricardinho, a taxa de aprovação de conteúdo, ou seja, a quantidade de... Os criativos ficam fazendo pitch nas ideias, e existe uma orientação para que o time de marketing aprove mais do que desaprove. Vamos começar do começo. Para quem gosta do Adam Grant, para quem já leu Originais, aqui todo mundo provavelmente já leu esse livro, o negócio de criatividade, e principalmente quando a gente fala de marketing de contexto, é um negócio de quantidade. Né? Bach, Beethoven, Picasso, são os caras que mais produziram. Que a gente só lembra do bom, né? O Kobe Bryant, não sei se vocês sabem, foi o cara que mais errou arremesso na história da NBA. Só que você lembra disso? Lógico que não, você lembra que o cara ganhou 5 títulos. Entendeu? Então, o espírito do Draftline é esse. Criatividade tem tudo a ver com quantidade também. Não é só qualidade. A quantidade gera qualidade. Óbvio que você tem que focar, você tem que, às vezes, se aprofundar numa ideia, você tem que... A escassez gera qualidade, uma série de outras coisas, mas você tem que botar coisa na rua. E aí, começando com o Draftline, lá atrás, quando eu cheguei, uma das coisas que a gente fez e que deu muito certo foi que a gente trouxe parceiros que eram melhores que a gente em algumas coisas. Então a gente tem a Soco, a gente tem a Mutato, peraí que eu vou chegar em vocês também, mas a gente tem a Sapien fazendo mídia. A gente não falou assim, vamos fazer tudo sozinho. Não, vamos criar um modelo híbrido que a gente possa fazer o melhor. Então se você faz isso melhor que eu, você faz. E aí, isso, na minha opinião, foi talvez a grande chave para ter essa fundação sólida. Segundo, é o time mais diverso na companhia, na Ambev, que foi completamente contra a cultura da Ambev. E lá dentro, eu fui lá falar várias vezes, aqui pode falar merda, não tem problema.
Aqui a gente opera de uma outra maneira. Por isso que eu acredito em diversidade e inclusão no marketing. Realmente, não é sobre cotas, e sim sobre resultados. A gente viu que o draft precisava de braços locais. E aí a gente fez um espelhamento do draft de São Paulo em 7 capitais do Brasil para traduzir a linguagem da marca no Rio Grande do Sul, em São Paulo, na Bahia e assim por diante. Como que a gente fez isso? Com parceiros. Vocês aqui em São Paulo, a Califórnia, em Salvador e assim por diante. Entendeu? Isso que também foi um negócio que deu muito certo. A outra coisa, o draft tem a ideia e o draft põe na rua. Eu não aprovo nenhuma ideia. O que eu aprovo é a estratégia de marca, o posicionamento, são as discussões de cultura, de tensões culturais, de verdades humanas, todo aquele trabalho que a gente faz para identificar a voz, a alma da marca. E agora, a última coisa que eu queria falar, a gente vai ter todas as áreas do marketing sentadas numa mesa só, é como se fosse uma mini empresa tomando decisão que resolve um problema do consumidor e que está alinhado com o posicionamento da marca para, no final do dia, fazer com que essa marca cresça. Eu queria trazer um pouco essa questão que tu trouxe algumas vezes sobre o Draftline, que se espalhou, né, pelas regionais da Ambev, e a gente tem essa experiência pela nossa operação, que ela se descentralizou, e aí, a partir do momento que a operação se descentraliza, você consegue realmente, literalmente, incluir pessoas no mercado, né, pessoas que às vezes estão... infelizmente, existe uma concentração no mercado de marketing, publicidade em São Paulo, né, às vezes um pouquinho em outras cidades, mas a grande maioria em São Paulo. Então, você não mora em São Paulo, que é uma cidade cara, né, que tem, enfim, exige muitas vezes que a pessoa mude de vida para, né, ir morar numa cidade como São Paulo. Você acaba não podendo participar do mercado, você fica excluído do mercado. Então, quando você começa, por exemplo, a fazer essas filiais do Draftline, como eu estou chamando, ou quando a gente tem uma operação que a gente pode contratar um criativo em qualquer lugar do Brasil, e não importa onde ele está, importa se ele é bom, né, importa se ele é capaz, ou se ele é um aprendiz, importa se a gente vai conseguir dar o suporte, ou até na própria dinâmica da cidade, né, muitas vezes tem pessoas que moram na periferia e que esse deslocamento da periferia para um escritório torna inviável para essa pessoa fazer um movimento de carreira ou um início de carreira, né? Então, eu estou enxergando muito isso do nosso lado na live como também um sistema que pode virar um sistema de inclusão. Então, a gente tem algumas iniciativas na periferia de São Paulo, a gente está fazendo essas contratações fora de São Paulo, e eu queria entender, assim, e a gente, né, eu estou falando aqui numa posição parecida com a tua, né, um cara branco, privilegiado, né, que teve acesso a educação, a tudo. Qual que você entende que é o seu papel nesse tema, que é a igualdade racial, igualdade de gênero, e como que esses mecanismos podem ajudar nisso? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não sou um guru disso, não me considero um expert, não acho que eu estou fazendo tudo que eu posso, mas tem um negócio que está na nossa mão, que é o seguinte: a criatividade, infelizmente, ela, diferentemente do futebol, a pessoa não sabe se ela é criativa, né? O futebol, você vai lá, o esporte, você vai lá, chuta uma bola, vê se você gosta, se marca gol, pô, você é bom. E infelizmente, na criatividade, não tem como você dar uma bola de futebol para as pessoas jogarem, né? Então, eu acho que o nosso papel é dar essa bola de futebol para as pessoas. Eu estou tentando fazer isso, porque, cara, você pode ter, sei lá, a recepcionista da Ambev, ou o segurança que fica na porta, ou a menina que serve o café, ou o cara que limpa o banheiro, enfim, esses caras poderiam ser, talvez, o diretor criativo, a diretora criativa de uma marca. Só que eles nunca tiveram a bola, eles nunca puderam chutar pro gol. Por quê? Porque na criatividade é foda. Como é que você faz? Né? Como é que você cria? Como é que você dá essa bola para as pessoas? Então, eu acho que esse negócio está na nossa mão. O que eu quero fazer, o que eu já estou fazendo, cada vez mais, passar a bola para as pessoas, entendeu? E deixar que elas chutem. E aí, quem sabe, a gente vai descobrir os novos talentos criativos do Brasil. Agora, para isso, tem que ter esse ambiente seguro, né, onde as pessoas se sintam seguras acima de tudo e que elas realmente têm autonomia para tomar. Porque é muito bonito você falar, vou tomar risco. Daí a pessoa vai lá, toma um risco, falha e se pune a pessoa. Se você está afim de criar uma cultura de inovação no teu negócio, você tem que estar disposto a perder também. Você vai errar bastante. E no marketing, a boa notícia é que, diferentemente do futebol, quanto mais você erra, mais perto, provavelmente, você está de uma grande ideia. Porque você está, com certeza, testando
esse limite sempre. Eu acho que esse ponto é muito importante, assim, porque várias vezes a gente entra em conversas com clientes e fala, pô, não, vocês topam Success Fee? A gente, pô, sempre topamos, né? Aí eu vou, mas deixa eu ver os números. Não podemos abrir os números do nosso negócio. Isso acontece direto. Como é que eu vou saber? Ônus e bônus, né? E aí fica aquela coisa de, não, ou a gente tá junto ou não tá. Esse é o cliente que você não quer. Exatamente. Sai correndo. Exatamente. Esse cliente não presta. Eu acho que tem um ponto muito importante também. Recentemente, a gente, até só para dar um exemplo, assim, para entrar na pergunta específica, mas a gente recentemente foi chamado para uma concorrência, né? Todas as semanas chegam pedidos de concorrência e tal, a gente tem que avaliar, e é sempre essa avaliação para a agência é sempre uma avaliação que tem que ser, no meu ponto de vista, criteriosa, porque é energia, é investimento, né? Enfim, é sinergia cultural com o cliente ou não e tal. E aí na RFP desse cliente, que é um grande anunciante, CPG, enfim, o cara falava o seguinte, olha, o deal vai ser o seguinte, eu vou te pagar em 90 dias, inclusive a mídia, não só o fee da agência, o volume da mídia, e aí a gente sabe que pelo menos Google e Facebook eles não flexibilizam, um pagamento de 30 dias e não tem conversa. E então você vai ter que então pagar na frente e eu vou te pagar 60 dias depois. Mas fica tranquilo que eu te dou uma linha de crédito, aqui tem um banco parceiro, você vai lá, conversa com o gerente e pega um empréstimo. E aí eu falei, pô, mas cara, se a gente quer fazer uma operação financeira, tu quer que eu ajude o teu business a dar certo, né? Como é que eu vou estruturar uma proposta nesse sentido, sabendo que eu estou concorrendo, né, com outros para ver quem joga o preço mais baixo e financia o business do cliente. Aí eu pulei fora da concorrência, porque não é compatível com o meu negócio, com uma agência independente, com várias questões, com o que eu acredito, mas óbvio que as agências das holdings seguiram na concorrência e acabaram ganhando. E aí eu olho esse comportamento, ele acontece 3 meses atrás, aconteceu com uma outra empresa que falou o seguinte, vocês vão trabalhar 6 meses de graça e no 7º mês eu começo a pagar vocês. E aí, mesma coisa, pulamos fora, uma agência de holding foi lá e pegou a conta. E aí por isso que estão quebrando todas. Por isso estão quebrando todas. Aí eu falo, esses caras são bancos, estão virando bancos, né? E aí por isso que eles também viram banco, aí eles acabam não entregando para o cliente, porque não tem como entregar. Claro, eles acabam massacrando as pessoas, aí perdem os talentos. Enfim, gera uma bola de neve que eu acho que é um problema estrutural no mercado, que eu prefiro, eu até falei, eu prefiro muito mais ser o teu sócio do que teu banco. Lucas, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu tocar em alguns pontos que eu acho importante. Eu não sou contra o pitch. Eu acho que tem hora para você fazer pitch, né? Da mesma maneira que tem muita gente solteira que vai no Tinder. E o Tinder para mim é isso. Você tá lá pitching. Aí swap life and red, e aí é pitching. Eu acho que tem hora na tua vida que você precisa de um Tinder. Você precisa de um swipe left and right. Agora, provavelmente não é assim que você vai casar com alguém. Você pode até encontrar alguém ali para casar, mas você não vai casar fazendo assim com o dedo. Você vai provavelmente fazer assim e vai ter que dar uma namorada, na maioria das vezes, né? Para mim, o ponto mais sensível dessa história do prazo de pagamento está na renovação do mercado, né? Porque ele muitas vezes faz com que os pequenos, que talvez sejam o futuro do mercado, tenham dificuldade de acessar as grandes marcas, as grandes corporações e tal. Então é legal poder entender como fazer essa dinâmica quando a área de suprimentos entende com quem que ela está falando, né? Com quem que ela está negociando. Sim. Porque não faz sentido ter a mesma política, por exemplo, de prazo de pagamento com o WPP ou um estúdio criativo, 5 caras foda, né, que estão ali e que de repente vão se tornar ou já são referência, enfim. Acho que esse ponto ele é super importante. Não, eu, por exemplo, eu acho que a galera sempre quer uma resposta binária. Você é a favor ou contra pitch? E, cara, eu acho que depende do teu momento, da tua marca, do teu negócio. Você tá tentando, você quer fazer uma campanha, você quer fazer uma ação, você quer fazer um filme, ou você quer alguém para te ajudar pelos próximos 10 anos, você quer um sócio, né? Você quer namorar ou casar. Eu acho que cada um tem o direito de escolha. E eu acho que cada agência também tem que se preparar de acordo, né? Quando você vai esquiar, você vai com a roupa própria. E quando você vai na piscina, você também vai com a roupa própria. Então, eu acho que a agência tem que decidir se ela está a fim de nadar ou de esquiar. Então, e aí cada agência decide como é que vai tocar o seu negócio. Agora, por que eu estou falando disso? Porque eu acho que as agências também, Lucas, elas perdem muitas... O teu exemplo, eu concordo em gênero e grau, que é um exemplo que não deve ser seguido, mas, cara, dependendo da concorrência, se valer a pena para a agência,
eu vou te contar como é que você faz uma engenharia reversa desse negócio, porque eu já fui de suprimentos. Cara, a pessoa que está negociando esse prazo de pagamento é uma meta de working capital. E ela ou ele vão ter que bater essa meta, então o prazo de pagamento manda. Existem maneiras da agência também buscar recursos para pagar essa conta. Vai custar mais, mas cara, assim, você não vai acreditar, cara. Tem muita empresa hoje pagando mais do que deveria, mas está lá comemorando o prazo de pagamento. There's no freelance, cara. É uma puta burrice. Mas, cara, se o jogo é burro, vamos jogar o jogo, entendeu? Então, assim, eu acho que se vai fazer mal pro teu negócio, óbvio que você não deveria fazer. Agora, se existem ferramentas lá fora para você offsetar, minimizar o impacto dessa burrice, porra, usa, desde que não seja antiético e ilegal, porra, o jogo é jogo. Então, eu mesmo, eu já tive várias reuniões ou várias decisões quando a própria empresa, ela decide pagar um pouco mais, mas ter o benefício do cash flow. Tudo bem, talvez a empresa, naquele momento, esse seu cliente, ele está mais preocupado com cash flow do que com criatividade. Ok. Ou ele está mais preocupado com cash flow do que com um casamento. Ok. Entendeu? Agora, no longo prazo, isso é sustentável? Não. Entendeu? E aí eu acho que a agência também tem que decidir com quem que ela quer trabalhar. Que esporte que ela quer jogar, né? Se ela quer esquiar ou se ela quer nadar. Então, eu acho que essa resposta, ela nunca vai ser binária. Muito legal ver a abertura, energia e disponibilidade do Ricardinho para expor as suas ideias. Esse foi o primeiro episódio da série 22.000 Pés, que está disponível na sua plataforma preferida de podcasts. No próximo episódio, vamos conversar sobre a criatividade da periferia com a Patrícia Santos, ela que é fundadora e CEO da Empregue Afro, uma consultoria em recursos humanos e diversidade étnico-racial. Até lá! Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @LiveTheAgency. 22.000 Pés é mais uma produção Audioria.